Fala pessoal, estamos começando aqui a entrevista para apresentar os nossos professores, nossos instrutores da plataforma Learner. E hoje estamos com o professor Leonardo Lisboa, que é professor de inglês, também um grande apreciador da ideologia liberal, de todo esse arcabouço que construiu a nossa civilização pós-revolução industrial. Então vamos começar a nossa entrevista perguntando ao professor, como é que foi, como é que ele se aproximou desse campo do liberalismo, apesar de ser um professor de inglês. Boa tarde, Flávio. Olá a todos que nos assistem na plataforma Learner. Muito feliz em participar, em me somar a essa iniciativa que tem como objetivo, ao meu ver, um dos bens mais preciosos que nós temos, que é o conhecimento, né, Flávio? E poder compartilhar o conhecimento com outras pessoas é certamente o que move a todos nós, que assim nos denominamos como professores. Profissão essa que eu tenho muito orgulho de exercer há um pouco mais de uma década, Flávio. E sim, esse meu encontro, na verdade, com essas ideias assim denominadas do liberalismo, elas na verdade se deram início antes ainda do meu primeiro acesso ao ensino superior. Talvez alguns vão de recordar, não sei a idade de vocês que me assistem, mas ali por volta de 2012, 2013, mais especificamente, começou a acontecer no Brasil um evento que é histórico, que já está marcado, na verdade, já foi inclusive noticiado nos livros de história, que foram as chamadas manifestações de rua, que invadiram, as ruas e ocuparam as ruas de todo o Brasil, as chamadas manifestações que na época eram por 20 centavos, que eram protestos que aconteceram e se espalharam por todo o Brasil, que tinham como objetivo reclamar e, por que não, tentar evitar, digamos assim, um aumento do valor das passagens. Pelo menos esse foi o início das manifestações, que mais à frente acabaram outras causas e outras pautas se somando, e as manifestações, tal como nós conhecemos hoje, foram fundamentais, essas manifestações iniciadas lá em 2012, 2013, para o que depois acabou acontecendo, que foi acabou culminando com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E aí, Flávio, nessa época eu trabalhava numa gráfica, e minha vida foi impactada diretamente por essas manifestações populares. Por quê? Porque a gente trabalhava numa gráfica e a gente recebia vários pedidos e várias demandas de cartazes de pessoas que procuravam os serviços dessa gráfica. Eu fazia design gráfico, eu trabalhava fazendo as artes nessa determinada gráfica. E eu tinha como um dos objetivos, além do trabalho ordinário dessa gráfica, a gente acabava tendo essa demanda que nos chamou a atenção. Então, assim, era humanamente impossível você não saber o que estava acontecendo, pois as manifestações elas estavam ganhando corpo em todo o Brasil. E dois, por conta do meu ofício laboral à época, isso há mais de 10 anos atrás, eu acabei sendo impactado diretamente, porque eu acabei me situando e sabendo, de certa forma, que aquele meu trabalho poderia ser usado para um objetivo maior, que era justamente, em um primeiro momento, insatisfação popular. Primeiro, por conta do aumento da passagem, depois, claro, com a causa da bandeira política de forma geral, onde vários brasileiros foram às ruas, Flávio, justamente pedir uma maior moralidade, foram pedir que os políticos honrassem com os votos, e tudo isso foi culminando, tal como eu falei alguns minutos atrás, no impeachment da Dilma Rousseff. Então, naquele momento, ainda antes de entrar na universidade, eu passei a me questionar e a me perguntar, mas o que é esse bendito Estado que tanto falam, que tanto estão falando, que tanto querem derrubar? Eu tenho uma memória muito vívida de uma vez eu voltando para casa ainda nesse período das manifestações, lá no Twitter, uma foto que chamou muita atenção de centenas, talvez milhares, quiçá milhares de pessoas no lago do Congresso Federal, em cima dos Três Poderes ali, da Praça dos Três Poderes, e assim, próximo a invadir o Congresso Federal. Eu vi essa foto dentro do ônibus, voltando para casa, no Twitter, e eu percebi naquele momento que, de fato, alguma coisa grande viria a acontecer mais à frente. Se confirmou depois em outras tantas manifestações que aconteceram no Brasil. E, Flávio, como eu tinha acesso ao computador e à internet na maior parte do dia desse meu trabalho nessa gráfica, eu me inteirava nas discussões, nos grupos de Facebook, nos grupos... Na época ainda existia Orkut, no Twitter e outras redes sociais. Facebook. E eu comecei a me inteirar de tudo que estava acontecendo envolvendo essas manifestações. E passei a buscar mais informações também, essas mais de um caráter acadêmico, de tentar entender o que é que estava levando as pessoas a quererem, de certa forma, reformar ou derrubar, por que não, o Estado brasileiro. E aí é meio que automático, A partir do momento que você começa a se questionar do poder, da importância, da relevância do Estado em nossas vidas, é natural também que você se depare com o outro lado da história. E qual é o outro lado da história? São as ideias anarcocapitalistas, são as ideias liberais ou assim chamadas libertárias. E eu passei a ir para o outro lado. Peraí,
Se tem alguém aqui que defende o Estado, defende a manutenção desse Estado, que de certa forma nos controla, que de certa forma cerceia as nossas liberdades, o que há do outro lado? É o anarcocapitalismo, é o liberalismo, é o libertarianismo, e são as inúmeras variáveis que existem dentro do movimento. Variações. As variações, né? Dentro do movimento aí centro-direita ou liberal, se vocês quiserem preferir dessa forma. Então foi assim, Flávio, há 12, 13, 14 anos atrás que eu tive o meu primeiro contato com essas ideias, e eu tenho muito vívido também na minha memória que o primeiro livro que eu fui ler, assim, que eu me debrucei, foram 2 livros que chamaram minha atenção. Um livro do Bruno Garchagem, Porque os políticos, né, odeiam o Estado, né, odeiam os políticos, mas amam o Estado, que é uma contradição típica de nós. As pessoas amam os políticos e odeiam Eu odeio o Estado. Aliás, né? acho que É o contrário. Porque as pessoas odeiam o Estado, mas amam os políticos. Enfim, é um livro que ele vai trazer justamente tentar explicar do porquê que nós brasileiros odiamos, né, os políticos, ao mesmo tempo que enaltecemos o Estado, que nada mais do que é fruto e produto das ações políticas. E aí nesse livro ele vai tentar trazer raízes históricas do porquê isso acontece. E outro livro que eu li logo em seguida, após esse, depois de então, eu passei a devorar, Flávio. Eu arrisco eu dizer aí umas 200 de livros sobre esse assunto, de lá até a data de hoje. Mas o segundo livro que eu li que também me marcou foi um livreto, né, de 100 e poucas páginas, do Ludwig von Mises. O livro chama-se As 6 Lições, que depois de muitos anos eu fui descobrir mais à frente que é a porta de entrada de muitas pessoas a essas ideias da liberdade. Então, o seu histórico é de um cidadão comum, que em meio àquele movimento que aconteceu no período de 2012, começou ali no finalzinho de 2012, e teve ali seu ápice em 2013, e a partir daí, né, com a conscientização política das pessoas ao longo daquele período, houve abertura não só para você, mas para mim também, para tantas outras pessoas que fizeram parte daquelas manifestações, a abertura para um novo caminho dentro do conhecimento político, porque até então não existia esses conceitos na sociedade brasileira estabelecidos, né? O que é liberalismo, conservadorismo, patriotismo, entre outras pautas que foram trazidas a partir daquela abertura que foi proporcionada por essas manifestações, correto? Exatamente, Flávio. As manifestações de 2012, 2013, tal como você falou, foram certamente a porta de entrada de várias pessoas, vários indivíduos brasileiros que passaram, primeiro, a se interessar por política, pelo que estava acontecendo, e a buscar formar e se informar sobre o que de fato é a política e como ela impacta a nossa vida. Mas só pegando um ponto que você trouxe aí na sua pergunta, Flávio, que eu acho interessante comentar, apesar de não ter tido, e aí eu falo isso sem pudor algum, de não ter tido uma boa formação política na escola, no ensino médio, até porque era outro tempo, eram outros tempos o que eu vivi quando adolescente. As minhas preocupações, meus problemas, meus anseios eram outros. Eu não vim de família rica, não tenho um sobrenome famoso, então com 16, 17 anos eu estudava e trabalhava. Quando terminei o ensino médio, eu não entrei na universidade na mesma hora. Eu tive que continuar trabalhando até meus 22 e 3 anos, para aí, depois de 5, 6 anos, depois de formado no ensino médio, que eu fui ter a oportunidade de adentrar no ensino superior. Mas entre aí os 18 e os 22 e 3 anos, eu tive várias experiências laborais. Eu tenho muito vívido, Flávio, de uma experiência laboral que eu tive como garçom em uma pizzaria aqui de Aracaju, chamada Boteco da Pizza. Fui garçom ali por volta de 3, 4, quase 5 anos. E eu tenho muito vívido uma memória, até porque a gente não aprende isso na escola, né, de como é que funciona, por exemplo, as leis trabalhistas, que hoje eu entendo o quão danosas elas são para a relação profissional, né, a relação empregador e empregado. Basta vocês verem, e aquelas pessoas, professor, então você está dizendo que não tem que ter lei trabalhista nenhum, não. Estou dizendo que as leis trabalhistas, tal como são formadas e constituídas no Brasil, elas mais prejudicam a geração de emprego do que ajudam na criação de emprego. Basta você ver que as pessoas sacrificam a vida para atravessar um deserto no México para chegar nos Estados Unidos, onde não tem quase não existe regulação trabalhista nenhuma. E eu me lembro, Flávio, de uma dessas oportunidades laborais, eu recebi o contra-cheque, recebi o salário, na época, sei lá, 300, 400 reais, era o salário mínimo na época. E eu olhava e tinha lá uns descontos. E a gente não aprende, pelo menos na minha época, eu não tive essa oportunidade de aprender na escola o que são esses benditos descontos no contra-cheque, na folha de pagamento. E na época eu cheguei pro meu patrão, Bilo Bravo, saudades, abraços, meu amigo, onde quer que você esteja, se estiver me vendo. Falei, Bilo, meu salário é tanto, mas tem um desconto e isso aqui, e sobra isso aqui, por quê? Aí lá vai ele, Flávio, me explicar. Não, Léo, todo funcionário que é empregado em qualquer empresa que for, uma parte do seu salário eu desconto porque tenho as obrigações trabalhistas a cumprir,
e tem uma outra parte de impostos que eu pago ao Estado para manter você aqui. Aí eu, como assim? Léo, cada funcionário custa quase 2 vezes mais o valor que ele recebe no contra-cheque. Então, fazendo aqui uma conta de padeiro, se você é um funcionário de uma empresa e seu salário é R$ 1.200, né, a base aí do salário mínimo atualmente, para aquele empregador lhe manter na empresa, ele tem que pagar, desembolsar quase R$ 2.400 para manter aquele funcionário ali. E para onde vai esse montante desse dinheiro? Vai para o Estado, vai para os políticos. E aquilo me deu um choque, Flávio. Isso lá com 21, 22 anos, antes ainda das manifestações e tudo mais. Mas aí já naquela época acendeu uma fagulha, sabe, Flávio, dentro de mim. Não, peraí, quer dizer que o Estado que diz que me dá as coisas que, na verdade, está tomando de mim, porque a saúde é ruim. A educação também não presta. O transporte, na época as manifestações começaram por conta do transporte. Veja, as manifestações que ocuparam todo o Brasil começaram por causa do transporte público, que era ruim naquela época e continua ruim até hoje. E aí, Flávio, as coisas foram se somando, a minha vida foi seguindo outros caminhos, mas eu me lembro que esse foi um momento também, uma chave na minha vida, que eu passei a tentar entender de como é que o Estado atrapalha a nossa vida, e muitas das vezes a gente não se dá conta de como o Estado, ele, ao invés de motivar, ao invés de impulsionar que as pessoas cresçam, na verdade, ele é a ferramenta principal para atrapalhar que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Então, Leonardo, aproveitando que você entrou nessa questão da educação, que você mencionou muito bem, né, de que não aprendeu isso na escola. Você não aprendeu de que o Estado ele tem um papel na sua vida, ele é seu sócio, né? Quando você começa a trabalhar, ele é seu... o tal do contrato social, né? Que ninguém me avisou, mas assinei aí quando eu nasci. Então, sobre a educação brasileira, né, o que nós temos hoje e tivemos ao longo da nossa história, né, a gente sabe, até 2013 pelo menos, as pessoas sabiam muito pouco sobre como era que essa estrutura educacional ela se constituiu no Brasil ao longo de todas essas décadas, toda a sua história. Mas, agora nos últimos anos também começou a haver um conhecimento maior sobre a educação brasileira. O que acontece dentro das universidades, dentro das escolas também de ensino médio, fundamental, diante do que você colocou, né, de que o que você aprendeu na vida, você não aprendeu na escola, que foi justamente essa questão do papel do Estado, que também os conceitos que você começou a ver, o livro lá, as lições, você não viu isso na universidade, você não viu isso na escola. Então, qual o papel da educação brasileira e como ela funciona atualmente no Brasil para a vida do cidadão? Flávio, eu vou falar isso aqui com certo pudor, até por conta dos tempos em que a gente vive hoje. Uhum. Mas eu sou professor há pouco mais de 10 anos, pouco mais de uma década, desde a minha formação inicial, e tive a oportunidade, Flávio, de ensinar, de ir para a sala de aula logo no segundo semestre de faculdade, porque surgiu uma oportunidade de estágio. Você começou na faculdade em de letras. Eu comecei em 2011, 2012, né? Então, 10 anos atrás, está fazendo 11, 12 anos agora. E logo no segundo, terceiro semestre eu tive a oportunidade, Flávio, de ir para a sala de aula em um estágio, uma vaga de estágio que surgiu na universidade. E um dos critérios era que tivesse uma das médias, que tivesse a média alta, né? Porque eram 2, 3 vagas só e graças a Deus sempre fui muito dedicado aos estudos. Apesar de trabalhar de manhã, de tarde e à noite eu ia para a faculdade. Na época eu só tinha uma passagem para ir para o trabalho e uma para voltar para o trabalho. Eu trabalhava, digamos assim, a uns 8, 9 quilômetros, talvez, aqui tentando imaginar a distância do trabalho para a faculdade. Então a passagem que eu tinha para voltar, eu não podia pegar do trabalho e ir para a faculdade, senão não teria como eu chegar em casa. Então eu saía do trabalho às 6 horas, caminhava até a universidade para poder estudar à noite. E assim foram durante 3, 4 anos. Mas tal como eu estava falando, logo no terceiro, segundo semestre, eu fui para a sala de aula de escolas públicas. Escolas públicas em regiões periféricas, escolas públicas em lugares onde ninguém queria ensinar, onde nenhum estagiário queria ensinar, mas acredito eu, tendo sido vocacionado para exercer a função de professor, eu ia. Então, assim, as comunidades mais violentas e mais marginalizadas que você puder imaginar em Socorro, que é um município aqui de Sergipe, Parque dos Faróis, Conjunto Jardins, Taiçoca, Piabeta. A cada semestre eu ia parar em uma escola e cada uma delas ela Mas para lá você não ia caminhando não, né? Não, eu ia caminhando para a faculdade. Então, eu percebi, Flávio, em loco, trabalhando diariamente na rede pública, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar também nas redes privadas aqui em Aracaju, que a educação brasileira, ela, na verdade, é um faz de conta. É um faz de conta por inúmeros e vários motivos. Um dos primeiros pontos que poucas pessoas se atentam é que
existe uma pirâmide educacional financeira, né, do investimento do dinheiro público que está totalmente errada. No sentido de que a educação mais importante, você não começa construindo uma casa pela telha. Como é que você começa construindo uma casa? Pelo alicerce. Pelo alicerce, pela base, pela compra do terreno, Flávio. Né? Porque se você compra um terreno que você sabe que é barato, mas não é muito estável, quando você botar o alicerce por si só já vai ceder. Então a escolha do terreno já é importante, a localização onde você vai construir aquela casa, depois vem o alicerce, depois você levanta os muros, depois você coloca as janelas, as portas e por último é a telha. No Brasil é o inverso. No Brasil se investe muito mais em educação a nível superior, e aqui eu quero abrir um parênteses, não quero desmerecer as universidades, os professores que lá labutam, que lá exercem a atividade tal como ela deve ser exercida, apesar de que alguns não o fazem, mas aí uma ou outra discussão que não é o caso aqui, que não é o tema desse podcast. Mas em países de primeiro mundo, Flávio, se você for observar os países que são exemplos, que são modelos a nível educacional, eles já entenderam esse dever de casa básico, Flávio. Eles investem, proporcionalmente falando, muito mais na educação de base. Ali, infantil, fundamental menor. E a educação a nível superior, eles abrem a possibilidade, ou eles abrem a oportunidade para, por exemplo, parcerias público-privadas, grandes empresas, grandes conglomerados de empresas que tenham interesse, né, e que chamem aqueles jovens, aqueles jovens adultos que estão ali na universidade e que possam mais à frente aproveitar a mão de obra dele uma vez formado naquela determinada universidade. Já no Brasil é justamente o contrário. O professor, o pedagogo, o professor infantil, fundamental, que ao meu ver, esse sim que deveria ser super valorizado para que ele pudesse exercer da melhor maneira a sua atividade laboral, ele é maltratado, ele é quase que esquecido, ele não é levado em consideração. Então, proporcionalmente falando, o Brasil é um dos países que mais investem, proporcionalmente falando, o Brasil é um dos países que mais investem em educação, mas é um dos países onde o retorno desse montante de dinheiro investido na educação quase não é percebido. O retorno é muito pouco para a sociedade. Então, a pirâmide educacional brasileira ela está totalmente errada. Então, quando eu digo que a educação brasileira é um faz de conta, eu falo isso objetivamente porque eu vivi experiências, Flávio, na rede privada e na rede pública. Talvez eu possa até citar uma delas aqui. É bom citar. Na rede pública, tal como você falou no início, minha primeira formação é em letras, né, curso de letras. Nos primeiros anos, no primeiro semestre, numa determinada escola, quando findou o semestre, eu tinha que preencher os diários, né, as notas dos alunos. Hoje em dia é feito virtualmente, tá, mas na época você anotava na caderneta, no diário do professor. Eu, como estagiário, na época, né, ou seja, ainda estava fazendo a licenciatura, não era um professor efetivamente, eu não podia assinar o diário, mas uma das minhas funções, além de ministrar aula, preparar a aula, controlar e administrar todo o conteúdo, era também fazer o processo avaliativo. E um professor da secretaria, ele ia lá e assinava o diário, uma vez que eu tivesse colocado todas as notas dos meninos. Flávio, eu trabalhei durante 2 anos nessa Secretaria de Educação e contrato 2 anos, exerci da melhor forma possível. Acredito eu que todos aqueles que passaram por mim não tem nenhum comentário que desabou na minha conduta como professor, Flávio. Mas sabe por que a cada 6 meses eu era mudado de escola? Porque eu me recusei, Flávio, em 3, 4 oportunidades diferentes, a mudar a nota dos meninos. Eu avaliava os meninos, colocava a nota no diário. Quando esse diário ia para a coordenação da escola, existe uma preocupação que poucas pessoas sabem das escolas e da forma como é gerida a educação a nível municipal, de se preocupar com a taxa de aprovação, Flávio, dos alunos. Porque existe uma lógica perversa do dinheiro público que é direcionado para as escolas que mais aprovam ou que menos possuem uma taxa de retenção, ou seja, que menos mantenham os alunos naquela determinada série. Em resumo, se um grupo de professores, os alunos não conseguem atingir um nível mínimo de conhecimento, as notas são baixas, aquele aluno é retido, ele não consegue passar na série adiante, aquela escola, em conseguinte, ela recebe menos recurso financeiro. Ou seja, existe uma pressão meio que tácita, é meio que nos bastidores, Flávio, para que os professores não segurem muito os alunos e que não baixe a média dos alunos, para que ele passe adiante e aquela escola continue recebendo recurso. Tal como eu estava falando, Flávio, em mais de uma oportunidade eu tive que falar, eu não vou alterar a nota que eu coloquei nesse diário. A nota que eu coloquei nesse diário é essa, porque é assim que eu entendo
porque essa foi a nota que o aluno conquistou nas atividades valorativas que eu desempenhei em sala de aula. Se vocês quiserem mudar, é com vocês, mas está aqui o meu diário. Aí entregava, Flávio, o diário no final do semestre. Quando tinha o mês de férias, ali entre junho e julho, eu era chamado à Secretaria de Educação e me colocavam em outra escola. Eles não podiam, Flávio, me demitir, porque o meu contrato era de 2 anos e como a minha média geral na faculdade era uma das mais altas, na verdade, a segunda mais alta. Eu me formei com magna cum laude, fui orador da turma e minha média foi a segunda mais alta da turma. 9 e alguma coisa, se não me falha a memória. Então eles não tinham argumento para me demitir do estágio, porque eu era uma das melhores médias geral ponderada, eu não fazia nada de errado na escola, o meu único erro, entre aspas, era seguir aquilo que eu acreditava ser o certo. Se o menino tirou 4, tirou 3, tirou 2, é isso que eu vou colocar no diário. E a cada semestre, Flávio, eu era alocado em uma outra escola. Eu trabalhei 2 anos nessa secretaria e passei por 4 escolas diferentes. Eu cheguei ao ponto de ministrar aula no supletivo à noite, entre 7 horas da noite até 10 horas da noite. Justamente porque eles não podiam me demitir, mas eles tinham que de certa forma, cumprir com um contrato. Estimular que você pedisse demissão. Exatamente. Pronto, é basicamente isso. Eles fizeram o possível, mas eu lutei bravamente durante esses 2 anos e para mim foi uma experiência fantástica. Aí alguém que está me ouvindo pode pensar, mas isso é na escola pública e na rede privada. É a mesma coisa. Eu trabalhei em escolas particulares grandes aqui na capital de Sergipe, aqui em Aracaju, e o expediente é o mesmo, com a diferença que dessa vez é a pressão por parte dos pais, né? Existe uma certa preleção por matérias, por exemplo, português, matemática, e vai descendo o nível, né? Que são matérias ditas mais importantes. A matéria da língua inglesa ela é considerada de menor importância, ao lado de matérias como filosofia, como sociologia, educação física, religião e tal. Então imagine que loucura, Flávio. Um menino passa em português e matemática e reprova em inglês. De quem é o erro? O erro é do professor de inglês, não dos outros, que talvez amaciaram um pouco o processo avaliativo para o menino passar. Mas esse cenário, Flávio, que eu falei a você aqui da escola pública, também se repetiu na escola particular, nas escolas particulares em que eu trabalhei. A gente era meio que convidado a diminuir o processo avaliativo, a dificuldade do processo avaliativo para que o menino passasse. Porque não faz sentido. Imagina, um aluno passa em português, matemática, história, não sei o que, vai ficar em inglês? Não, tá errado. O professor, ele passou em 10 matérias, você vai deixar ele só em inglês, quando na verdade a gente sabia, conversando com outros colegas, que esse papo ele foi compartilhado com vários outros colegas professores, na medida de que cada professor ia lá e dava o seu jeitinho. E aí o professor, ele fica numa situação delicada, porque ele precisa daquele emprego, né, Flávio, para sustentar a sua família, para ter o seu ganha-pão. No mesmo medida que o pai, que paga a mensalidade daquela escola, ele pensa a educação não como algo que vai libertar a mente do seu filho. Ele pensa em algo como um investimento. Sendo a educação um investimento, ele não quer perder esse investimento. Então, se ele passou 12 meses, 13 meses ali, 12 meses pagando a mensalidade daquela escola, ele quer ter o resultado. Qual é o resultado, Flávio? Que o menino passe para o próximo ano. Então, é por isso que eu digo, sem medo de errar, que a educação, tal como ela é desenhada, tal como ela é formulada em nosso país, ela não faz de conta. Os alunos, alguns, infelizmente, não são todos, claro, bens a Deus, eu tive alunos fantásticos e maravilhosos que eu guardo no meu coração até hoje. Os alunos fazem de conta que aprendem, os professores, alguns fazem de conta que ensinam, diretores, equipe, coordenadores fazem de conta que estão administrando a escola e os políticos vão meio que participando de todo esse cenário, sem se preocupar efetivamente com a educação como tem que ser. Só retórica. Só retórica, né? Básica. E isso se repete também na universidade. Tudo isso são níveis, né? São estágios. Entrando um pouco nessa temática mais profunda, né, do deep state aí da educação, digamos assim, né, do estado profundo, também nós temos o que se chama hoje de doutrinação dentro das escolas. E aí, o ciclo vicioso também ele se dá nisso, né? Pelo menos no meu entendimento, queria saber de você que vocês falassem sobre isso, né? Que os professores nas universidades, eles já são instruídos dentro desse modelo de educação. Esse modelo de educação que vai ser passado para esses professores que saem da universidade e vão para o ensino fundamental e médio, eles repassam isso para os seus alunos, esses alunos já saem das escolas com essa mesma mentalidade e já vão para a universidade já preparados para receber outra carga em relação a tanto a esse sistema de ensino, que tem que ser educação, tem que ser pública, gratuita e de qualidade, todos esses mantras que a gente ouve falar e
de que a educação tem que ser libertadora, libertar contra a opressão e tudo isso que veio da teoria do construtivismo, né, do Paulo Freire. Então eu queria discernir um pouco sobre isso antes da gente aprofundar realmente agora no seu curso, né? E sabe, Flávio, que eu tive essa oportunidade, tal como eu falei alguns minutos atrás, de lecionar tanto em rede pública quanto em rede particular de ensino. Na mesma época, Flávio, eu trabalhava de manhã em uma escola, à tarde em outra, uma pública, uma particular, e à noite eu ia para a faculdade. Isso lá no finalzinho do curso, Flávio. De manhã numa escola pública, à tarde numa escola particular, e à noite eu ia para a faculdade terminar o curso. E para mim, Flávio, foi um momento de muita amadurecimento, não tão somente profissional, espiritual, intelectual, porque, Flávio, à noite na faculdade, a teoria era maravilhosa. As aulas, as disciplinas, né, de pedagogia, as disciplinas de ensino, as disciplinas de metodologia do ensino, Flávio, era a LDB, a gente estuda LDB, nossa, a Lei de Diretrizes e Bases, para quem não sabe, é uma lei que direciona a educação de base em nosso país, né? É fantástica. Se 10% do que tem na LDB fosse cumprido, talvez estaríamos num cenário um pouquinho melhor. Mas o ponto é, Flávio, na teoria era tudo muito lindo. Quando virava a noite, que no dia seguinte eu estava na escola pública, periférica, marginalizada, que às vezes, Flávio, eu lembro de várias vezes, numa dessas escolas que eu trabalhei da rede pública de ensino, a aula era cancelada porque alguém mandou uma mensagem no grupo de que ia ter um ataque, de que alguém ia invadir a escola. Simplesmente cancelavam a aula. E aí você, às vezes, já estava a caminho da escola e era surpreendido de que não ia ter aula porque alguém ameaçou que ia invadir a escola. E nem está acontecendo hoje, né? Isso já se repete, na verdade. A história ela é um círculo, né? Ela acaba se repetindo. Aí, Flávio, trabalhava pela manhã nessa escola pública, à tarde ia para a escola particular. E veja que coisa. Na escola pública, eu vivia reclamando, e acredito que talvez seja o grito comum de muitos amigos e colegas meus que são professores, que eu não tinha estrutura para fazer o que eu queria fazer. Eu tinha liberdade. Via de regra, um professor, Flávio, que realmente queira trabalhar, que realmente ame a profissão, que realmente seja vocacionado. Quando eu digo vocacionado, gente, deixar claro aqui, com todo respeito aos colegas professores, uma coisa é você foi parar no curso de letras e licenciatura por um acaso da vida. E às vezes acontece, né, Flávio? A profissão que você foi levado a seguir, ser professor. Outra coisa é você ser professor por opção. Foi o meu caso. Minha primeira opção na universidade, na faculdade, Flávio, foi letras, foi licenciatura. Depois foi jornalismo. Mas como eu passei em primeiro, então eu fui fazer letras. E quando você é um professor vocacionado, apaixonado e que ama a profissão, eu sou perdidamente apaixonado pelo ofício da docência, pelo ofício professoral. Chega na rede pública, você tem liberdade para fazer quase qualquer coisa que você queira fazer que seja legal. Você não tem estrutura. E aí é uma briga, meu irmão. Você tem que correr atrás de tentar viabilizar a estrutura mínima para fazer aqueles projetos massa que você quer fazer. Já na rede particular é o inverso. Você tem a melhor estrutura para fazer tudo o que você quer fazer, mas você não tem a liberdade para fazer. Talvez alguns alunos, e eu tenho isso muito essa memória afetiva em mim, eu trabalhei em uma escola que professa a fé confessional, né, a fé católica, Flávio, e eu era visto por alguns colegas, professores e alguns alunos como professor dos projetos. Todo ano, Flávio, eu fazia um projeto bacana. Só que esse projeto só durava um ano. Porque era um projeto muito, digamos assim, que acabava impactando de uma forma magnânima na estrutura da escola. E aí, logo depois, a coordenação ia lá me chamava de canto e falava, professor, esse projeto seu é muito bom, mas não vamos repetir próximo ano. Eu tinha que ir lá e apresentar um novo. A cada ano eu apresentava um projeto novo. Mas a sua pergunta, Flávio, e aí eu perdão pela digressão, mas é porque eu acabei me lembrando disso. Quando eu efetivamente me formei e fui para a sala de aula, aí já agora como professor, eu já percebi que, diferente da época do estágio, e aí se passaram 3, 4 anos, os jovens já estavam mais politizados, Flávio. Porque justamente por conta desse processo, das manifestações de 2013, então foi ali por volta de 2015, 2016, que eu já estava efetivamente em sala de aula e tudo mais, já com diploma. E eu presenciei várias situações das assim chamadas dominações culturais dentro da sala de aula e dentro da sala dos professores. Eu era visto, por exemplo, por muitos colegas como sendo um cara maluco. Como pode um professor ser de direita, defender essas coisas? Tá louco?
E aí você tinha na sala dos professores 15, 20, 30 professores. Flávio, às vezes quando eu entrava na sala dos professores, todo o assunto que era ligado à política morria. Eles paravam de falar, porque sabiam que eu não ia ficar calado e eu iria participar. Ao mesmo tempo, Flávio, os alunos que encontravam em mim um professor um pouquinho mais, digamos assim, com um pensamento alinhado a outra perspectiva ideológica. Fora da Matrix, o Red Pill, como dizem hoje em dia, eles vinham até mim, Flávio, e desabafavam. Professor, eu não suporto mais a aula de X professor, porque ele, em vez de ministrar a aula dele, está aqui militando. Ele está aqui falando sobre política, né? Ele está aqui falando sobre as coisas que ele acredita. E penso eu, Flávio, que a sala de aula é lugar para ensinar. É um lugar catedrático para o professor transmitir e produzir conhecimento junto com seus alunos. Transmitir para os alunos e produzir conhecimento junto com seus alunos. Mas poucas não foram as vezes que eu presenciei, tanto em sala de aula quanto em sala de professores, que há de fato uma doutrinação ideológica. Por quê? Porque, como você falou, isso já começa na universidade. Então você aprende na universidade e você acaba sendo contaminado e você tende a contaminar os outros com aquele seu pensamento político ideológico. Não quero com isso dizer que professores não podem ter posicionamentos políticos ideológicos. Eu penso que todo mundo há de ter, todo mundo, desde que tenha estudado minimamente sobre aquele assunto, que tenha vivido alguma experiência que lhe tenha impactado profundamente, pode ter um posicionamento político sobre as coisas. Eu não sou a favor dessa ideia aí do lugar de fala. Eu, por exemplo, sou homem, né? Eu não sei as dores que é ser uma mulher. Mas tudo que é humano, eu acho que eu posso falar, né? Mas o problema é quando você tem esse vício, né, da doutrinação ideológica que você aprende na faculdade, você transmite para os seus alunos, penso eu que aí é uma relação muito delicada, porque você está lidando com mentes ainda inférteis. Que os alunos, né, estão com a mente ainda vazia, estão com a mente sem nada ainda. Estão se construindo conhecimento, e aí vem um professor, muitas das vezes mal intencionado, que às vezes reproduz isso sem saber, sem perceber que está fazendo, de forma automática, Flávio, e acaba por doutrinar aqueles alunos para um determinado posicionamento político ideológico, e aí o círculo se repete, porque aquele aluno vai entrar na universidade, ele vai mais uma vez ser contaminado pelas ideias ali da universidade, e uma vez no mercado de trabalho ele leva essas ideias adiante, ou seja, o círculo vicioso acaba por se repetir. E isso tem um pouco a ver também com a queda do grau de qualidade, né, do ensino, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o Brasil ocupa as piores posições dos rankings de avaliação internacional. Então, isso tem a ver, né? Eu estou correto nesse raciocínio? 100% correto, Flávio. E aí é necessário que os próprios professores, docentes, quer dizer, professores e docentes são sinônimos, professores, organizadores, coordenadores, diretores e todo mundo que trabalha com educação, veja, o Brasil tem um MEC. Eu não sei se você já pegou essa informação. Eu ouvi essa informação de algum lugar e fui buscar, e ela de fato é verdadeira. O Ministério da Educação, né, que é um ministério do Brasil, ele é o ministério que mais tem funcionários. 600 mil a 300 mil, não lembro exatamente. Funcionários do MEC, do Ministério da Educação. Era para a educação brasileira, pela quantidade de mão de obra que ali existe, ser referência no mundo. E não é. A educação brasileira, tal como você falou no PISA, que é uma prova internacional que avalia o desempenho dos alunos na área de redação, na área de matemática, lógica e ciências da natureza, o Brasil sempre ocupa as últimas posições, mesmo sendo um dos países que mais investem em educação proporcionalmente falando, de maneira proporcional. Mas ainda assim o resultado, tal como você falou, Flávio, do PISA do Brasil, ele é sempre ali entre os 3 últimos países, o que é injustificável. A gente tem dinheiro, a gente tem mão de obra, a gente diz que a educação é libertadora, a gente tem o patrono da educação brasileira que dizem aqui, que dizem lá fora, que ele é referência no mundo. Peraí, se o nosso patrono da educação é referência no mundo lá fora, vá observar os países que estão em primeiro no nível educacional, se eles efetivamente seguem o que dita, por exemplo, Paulo Freire em seus livros. Os países, repito, os países de primeiro mundo a nível educacional não seguem os ensinamentos do nosso patrono da educação, do Paulo Freire. Mas nós colocamos o Paulo Freire como uma entidade sacrossanta que não pode ser refutada, que não pode ser questionada, que não pode ser pelo menos ter os seus livros, os seus estudos, o seu pensamento avaliado, como deveria ser, ao meu ver, todo aquele que se coloca tal como um educador, tal como um professor mesmo, tal como ele é o nosso patrono da educação. Mas eu acho que é natural que nós tenhamos o Paulo Freire como patrono da educação, ao mesmo tempo em que a educação brasileira ela é ruim,
né, em grande medida, em grande parcela. É apenas um resultado do nosso patrono da educação. Pois é, e diante disso, por isso que tem surgido, acho que várias iniciativas, tem a Brasil Paralelo, tem o homeschooling também que tem ganhado destaque grande no Brasil, inclusive foi aprovado um projeto de lei que infelizmente não passa do Senado, né, para poder regulamentar o ensino domiciliar, e também tem agora o LIRR, que a gente está começando essa iniciativa nossa para poder fomentar o ensino de conteúdos das diversas áreas, para que a gente possa também estar formando profissionais, está formando pessoas, né, para a sociedade. O que é que você acha dessas iniciativas, a importância delas na formação de novas pessoas que vão estar fora dessa caixinha desse sistema educacional brasileiro? Na verdade, Flávio, eu sou 101% favorável a toda e qualquer iniciativa de caráter educacional que não se limite aos tentáculos do Estado. Porque se um jovem, uma criança, ele é obrigado a adentrar no sistema educacional e passar por todo esse martírio que é o processo educacional brasileiro, aprender várias disciplinas e vários conteúdos que ele sequer vai usar na sua vida, que aí é uma outra discussão que a gente poderia também falar sobre esse assunto em uma outra oportunidade. Eu sou totalmente contrário à forma como é organizado o nosso sistema, a nossa grade curricular de ensino. Ela é totalmente maluca, no meu ver, totalmente sem sentido. Você acaba ocupando a mente dos jovens com vários conteúdos, sem levar em consideração que cada jovem, que cada pessoa, que cada indivíduo tem habilidades e diferentes. Afinidade, né? Afinidades diferentes. Então você ocupa... Eu sempre brincava isso com meus alunos. Eu tenho 33 anos de idade, mas eu tenho conhecimentos da época do ensino médio, Flávio, que estão cristalizados em mim. A fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é uma delas. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, delta igual a B2 menos 4AC. B ao quadrado. Eu sou da área de letras, tenho uma experiência também na área da política e nunca precisei me valer da fórmula de Bhaskara. Eu trocaria facilmente ter esse conhecimento que eu tenho da fórmula de Bhaskara cristalizado aqui no meu HD, no meu cérebro, por conhecer, por exemplo, um soneto de Shakespeare, que para mim é muito mais interessante. Eu sei, por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein é igual a mc ao quadrado. A energia contida em qualquer partícula da matéria é igual à sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado no vácuo. Nunca precisei usar isso para nada. E talvez vocês estão me assistindo, mas, professor, como é que o senhor lembra dessas coisas? Porque eu precisei desse conteúdo para passar de ano. A fórmula da pressão e volume, PV é igual a NRT. Né? Mas precisei aprender esses conteúdos e, gente, a neurociência já meio que fechou questão sobre isso. De que quando você ocupa a sua mente com um determinado conhecimento, para você colocar um outro, demora-se muito mais tempo, que são as sinapses, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em educação e eu tive uma disciplina dessa área, da neurociência, né? Da neuropedagogia, que é a forma como a gente aprende. Então, cada conhecimento cristalizado dentro de si, é muito difícil você tirar e colocar um outro, dependendo do tempo que aquele conteúdo está inserido ali na sua mente, inserido ali no seu cérebro. Então, assim, por que eu digo tudo isso, né? Porque a educação brasileira, tal como nós conhecemos, ela ignora justamente isso que você falou, Flávio. As afinidades, as habilidades, os sonhos, os anseios de cada um. Joga 50 guris numa sala de aula, todos vão ter que aprender a mesma coisa, todos vão ter que ter a disciplina tal, e ignora que, por exemplo, aquele jovem que está desenhando, que está tendo, digamos assim, está desenhando bem. Eu tive alunos que desenhavam muito bem. E quando eu entrava em sala de aula, eu falava, professor, o senhor me perdoa, mas eu vou desenhar aqui. E eu falava, cara, de minha parte, fique de boa. Se preocupe com os outros professores que depois eu me viro aqui. E como eu sabia que o sistema educacional era um faz de conta, eu não ia atrapalhar aquele menino que estava se desenvolvendo naquela habilidade. Mas ele era obrigado a estudar português, matemática. E lembrando, não quero dizer que você não deve estudar essas matérias, não. Eu acho que você tem que aprender o básico de tudo. Agora, chega um nível de conhecimento que só deveria ser necessário, ao meu ver, se for aquele caminho que você queira seguir. E isso aqui que eu estou falando, gente, não é meu, não. É Howard Gardner, as múltiplas inteligências, as inteligências múltiplas. Ele já falou sobre isso há 40, 50 anos atrás. Os sistemas de educação mais avançados no mundo vão nessa linha. Vão nessa linha, porque você consegue, Flávio, ali por volta dos 7, 8, 9 anos, quando a personalidade da criança ela se cristaliza, você consegue ter a dimensão das habilidades dela, aquelas que são inatas, né? Todos nós temos talentos, todos nós temos dons. Deus nos concedeu, cada um de nós, um dom, um talento, às vezes mais de um, às vezes mais de outro, mas todo mundo tem um dom, tem um talento. Então, se você consegue, com uma criança ali com 8, 9 anos, quando está cristalizando ali a sua personalidade, e você consegue focar o processo educacional naquela habilidade, certamente essa criança vai ser não tão somente virtuosa naquilo que ela está fazendo, se você passar anos e anos exercitando aquela habilidade, como muito provavelmente, Flávio, essa criança vai se tornar um adolescente e um jovem feliz,
satisfeito, plenamente realizado ao adentrar, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, toda e qualquer iniciativa, Flávio, educacional, que fuja um pouco dessas amarras gerenciais do Estado para promover a verdadeira, aquilo que eu acho que é a verdadeira, o verdadeiro ensino, né? Não a educação, porque eu parto do pressuposto que a educação é pai e mãe, o ensino, né? Tal como, por exemplo, era na Grécia Antiga. Acredito que talvez alguns de vocês vão de saber que o liceu, que a ágora eram espaços onde nenhum aluno era obrigado a ali estar. Eles iam por livre e espontânea vontade beber do conhecimento dos filósofos que ali iriam falar. A palavra escola tem a ver com isso também, com ócio, né? Ou seja, é aquele tempo que a pessoa estava sem nada para fazer, ela ia aprender alguma coisa com os filósofos que compartilhavam o seu conhecimento, o seu saber, Flávio, entre um primeiro momento de graça, né? Porque eles iam lá voluntariamente, mas alguns alunos iam lá e financiavam aquele determinado professor. O LIR é nesse mesmo sentido. O conteúdo está disponibilizado para todos aqueles que queiram, ter aula ou ser aluno de um dos professores. Eu sou um dos professores, fico muito feliz, agradeço o convite de participar dessa iniciativa. Ninguém é obrigado. E também não vou encher o saco de ninguém. O conteúdo está lá, você paga, adquire o conhecimento, a gente cria uma relação aí entre aluno e professor, mas como tem que ser? Para mim, conhecimento, ensino, essa troca de informações deve ser feita de forma voluntária, de forma benéfica para os dois lados, para os dois extremos desse processo de ensino, de educação, de aprendizagem. Um professor disposto a ensinar, Flávio, e aqui estou eu disposto a ensinar, e um aluno disposto a aprender. Ok, tal como dizem os jovens, deu match. Exatamente, professor. Então, em relação ao seu curso Liberalismo Explicado, vamos falar um pouco sobre ele, né? Quero que você explique aí a fundamentação, sem dar muito spoiler, né? Porque os alunos, que você tiver interessado, certamente muitos que estão assistindo essa entrevista vão se interessar por esse curso. Está disponível na nossa plataforma para que vocês possam adquirir um verdadeiro conhecimento, né? O que você não aprende na escola, não tem curso nenhum, nem faculdade que explique liberalismo como está na ementa desse curso que nós estamos disponibilizando para vocês. Pedi ao professor Leonardo Lisboa para poder falar um pouco sobre a ementa, o caminho que os alunos vão passar, né, durante esse processo de aprendizagem no curso. Então, fique à vontade. Bom, o curso ele é dividido em basicamente 3 épocas, 3 períodos, se você quiser preferir dessa forma. Eu formulei o curso de tal forma que o aluno ele vai fazer uma viagem, ele vai fazer um passeio pelo liberalismo. Então ele vai começar estudando os clássicos, vai passar pelos grandes economistas do século XX e vai concluir, de certa forma, com os economistas contemporâneos. Alguns deles, inclusive, que são vivos até o dia de hoje, inclusive o próprio professor Miller, que também é um amigo, estimado, um caro colega professor, que também faz parte da plataforma LIRE, tem uma aula do próprio professor dentro do curso sobre o liberalismo, já que ele é um economista contemporâneo que até hoje nos abrilhanta com seu conhecimento. Então, eu tive esse cuidado, Flávio, de fazer essa viagem. E tal como um professor, eu entendo o ofício e a função do professor, que é guiar os jovens ou o aluno em direção a um norte, em direção a um caminho. Infelizmente, o liberalismo, tal como várias outras ideias, várias outras ideologias ou várias outras formas de pensar, tem sido, já há muito tempo, e não é diferente de agora, muito demonizada. As pessoas não sabem o que é liberalismo. As pessoas criaram um tal de neoliberalismo que nada mais do que é um espantalho para você falar mal do liberalismo. Então, eu me preocupei na formulação desse curso em apresentar o pensamento dos pensadores. Então, vamos falar sobre o liberalismo, sobre aqueles que são liberais. Não vamos falar sobre o liberalismo inventado ou de uma ótica de um cara de esquerda. E com todo respeito, eu acredito que nós devemos também, claro, na medida do possível, conhecer os autores de esquerda. Agora, você não pode levar muito em consideração o que fala, por exemplo, um autor de esquerda sobre o liberalismo, porque, via de regra, ele vai falar mal sobre aquele pensamento, sobre aquela ideologia, sobre aquela forma de pensar. Então, essa foi uma preocupação primeira, Flávio. Além disso, o curso ele é feito tal como uma linha do tempo. Então, a gente vai começar, por exemplo, conhecendo aquele que é considerado por muitos como o fundador da ciência econômica e também considerado como o pai do liberalismo, que é o Adam Smith, né? E aqui, talvez, seja uma das coisas mais interessantes desse curso, se eu puder falar dessa forma. Talvez, quando eu falo a palavra Adam Smith, a primeira coisa que vem na sua mente é A Riqueza das Nações, que é considerado o magnum opus da ciência econômica, que é o livro que muitos dizem, inclusive os próprios economistas dizem, que é o livro que fundou a ciência da economia, tal como nós conhecemos hoje. Só que se eu disser a você que 16 anos antes de Adam Smith escrever sobre a riqueza das nações,
ele escreveu sobre sentimentos e moralidade. Então vejam, nesse curso você vai ter a oportunidade de aprender sobre sentimento e moralidade com aquele indivíduo que é considerado o pai do capitalismo, o pai do liberalismo. Veja, já é uma ruptura de pensamento. Como assim? Um cara que é capitalista liberal se preocupou com sentimentos e moralidades? É isso mesmo. Na verdade, 16 anos antes de falar sobre dinheiro, ele estava falando sobre sentimentos e moralidades. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, Flávio, o liberalismo, tal como eu entendo e tal como eu apresento nesse curso, ele se preocupa, antes de mais nada, com as pessoas, com o sentimento e com a moralidade de cada um. O liberalismo está preocupado justamente com as relações interpessoais entre os cidadãos que compõem determinada sociedade. Então, nada mais natural que, antes de estudar sobre o liberalismo, financeiramente falando, economicamente falando, nos preocupemos com os sentimentos e a moralidade. Então, essa é a primeira aula do curso. Esse é um choque. Eu brinco que esse é um choque de realidade que o aluno vai ter. Como assim? Adam Smith, Sentimentos e Moralidades, livro escrito em 1759. A Riqueza das Nações só veio... 76, né? A Riqueza das Nações é de 1776, portanto, aí quase 15, 16 anos depois é que ele foi falado justamente sobre a Riqueza das Nações. Ainda nesse módulo clássico, Flávio, que eu denominei dessa forma, os alunos vão ter a oportunidade de conhecer outros livros que são basilares, que são fundamentais para o pensamento liberal. A exemplo do livro de John Locke, Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Para quem não sabe, o John Locke, ele também é considerado um dos pais da filosofia liberal. Da filosofia liberal, e também ele... influenciador da Revolução Americana. Gloriosa Revolução Americana, e ele foi um indivíduo que cunhou a ideia, tal como nós conhecemos, pelo menos rastreada num pensador liberal, da ideia de que Deus nos concedeu 3 dons, 3 talentos: a vida, a liberdade e a propriedade. E que todo e qualquer estado que seja gerado ou que contenha as pessoas que vivam naquele determinado espaço, elas têm que ter preservadas esses 3 direitos divinos: a vida, a liberdade e a propriedade. Porque o John Locke vai nos ensinar, né, Flávio? Se você não tem o direito à vida, que é o primeiro direito, todos os outros direitos passam a não ter serventia, a não existir. Então você tem John Locke no seu segundo tratado sobre o governo civil, trazendo e respondendo várias questões de como deve ser gerido um Estado, mas sem nunca ignorar, sem nunca esquecer esses 3 direitos fundamentais e básicos da vida humana: vida, liberdade e propriedade. Ainda dentro do bojo ali dos pensadores clássicos, os alunos terão a oportunidade de conhecer outros 2 pensadores. E lembrando, todos ali do início, alguns do século XVIII, mas a ideia é justamente nesse primeiro momento, no módulo dos clássicos, apresentar ali autores numa linha do tempo de 100 anos entre um e outro, para justamente vocês perceberem como o liberalismo ele vai evoluindo. O liberalismo que nós temos hoje é diferente do liberalismo de 200 anos atrás, e é natural. Assim como o pensamento criado por Marx também é diferente do que nós temos hoje. Isso é natural no campo das ideias. Mas os alunos vão ter a oportunidade de estudar, por exemplo, um livro chamado A Lei, do autor francês chamado Frédéric Bastiat, que assim, ele era um cara, a vida pessoal, e os meus alunos vão ter a oportunidade nesse curso também, sempre antes de cada aula, de me aprofundar ou de dar início à aula, especificamente falando sobre o livro, eu sempre gosto de trazer a vida do indivíduo, Flávio. Eu sempre gosto de separar alguns minutos iniciais para que os meus alunos tenham a ciência de quem foi aquele cidadão, de quem foi aquele indivíduo. A vida do Frédéric Bastiat, ela é fantástica. A garra que ele teve para defender as ideias, tanto é uma anedota aqui que eu posso contar, e é de certa forma um spoiler do curso. O Frédéric Bastiat disse certa vez que ele defenderia com o ar dos seus pulmões as ideias que ele acredita. Coube a ironia do destino que o Frédéric Bastiat morreu justamente de uma doença de pulmão. Então ele, ao mesmo tempo que dizia que iria defender as suas ideias com todo o ar, com toda a força do seu pulmão, acabou de, infelizmente, ele ser levado para outra vida justamente por falta de ar no pulmão. Mas ele em nenhum momento deixou de defender as suas ideias, além, claro, de outras histórias interessantes da vida pessoal do Frédéric Bastiat. E aí nos clássicos a gente encerra com o John Stuart Mill, que pouquíssimas pessoas atentam, um livro dele chamado Sobre a Liberdade, né? Em português ficou traduzido dessa forma, é On Liberty, né? Em português ficou Sobre a Liberdade. Para quem não está associando o sobrenome Mill à pessoa, talvez vocês vão conhecer a Harriet Taylor Mill, uma sufragista, ou uma das primeiras feministas, por assim dizer, que defendeu o direito de que as mulheres deveriam ter o direito ao voto. Ela foi casada com o John Stuart Mill,
E por que eu faço esse parênteses? Porque se hoje nós entendemos a defesa das liberdades, das ideias individuais como sendo algo muito mais à esquerda, por exemplo, direito ao voto feminino, direito ao casamento homoafetivo e outros tantos direitos que estão mais ligados e conectados às ideias de esquerda, a ideia, por exemplo, de distribuição de renda ou de Bolsa Família, sinto comunicar isso a todos vocês que me assistem, mas na verdade praticamente 100% das ideias boas, se é que é possível, da esquerda, elas têm um traço, elas têm um ranço no liberalismo. E o John Stuart Mill e a sua esposa Harriet Taylor Mill lutaram muito pelo direito da mulher ao voto feminino. E tem um prefácio, Flávio, nesse livro do John Stuart Mill sobre a liberdade, que ele dedicou à sua esposa, que é lindo, lindo demais. A dedicatória que ele faz à sua esposa no início desse livro. Mas aí só para quem adquirir o curso vai ter a oportunidade de ouvir. E o curso vai seguir adiante, né? Saindo dos clássicos, a gente vai passar para os economistas do século XX, a gente vai conhecer o Ludwig von Mises, a gente vai conhecer o Murray Newton Hofbauer, a gente vai conhecer o Hayek, a gente vai conhecer o Milton Friedman, ou seja, repito, a ideia principal desse curso é justamente fazer uma viagem pelo liberalismo, começando pelos clássicos até os contemporâneos. Da história, é isso aí. Então, tá aí para vocês a apresentação do curso Liberalismo Explicado do professor Leonardo Lisboa. Nós do LIRR vamos fazer outras entrevistas com outros professores, outros instrutores que estarão na nossa plataforma, ofertando seus cursos, conteúdo de qualidade, conteúdo completamente embasado, conteúdo bem fundamentado para que vocês possam tanto debater com seus amigos, para que vocês possam também ter o conhecimento, né, que é fundamental, a gente saber aquilo que a gente defende e também ensinar, também passar para outras pessoas, né? Então é isso, muito obrigado professor Leonardo Lisboa por essa entrevista, a gente vai estar de volta muito em breve e é isso, até mais.